Portanto, a prescrição, pronto, mas isto sou eu a dizer, mas a doutrina diverge. Prescrição trata de direitos subjetivos, enquanto a caducidade trata de direitos potestativos, certo? Então, às vezes está muito aí, é compreender uma e o outra. que é uma dívida caduca e o que é uma dívida Prescrita, exatamente. No direito fiscal é muito mais fácil fazer isto. No direito fiscal, sim. É muito mais fácil. Mas, como não estamos em fiscal, tem que socorrer do direito civil e, portanto, do professor Carvalho Fernandes. Subjetivos é prescrição. Prescrição. E neste caso, só um bocadinho, sim. Para acabar isto, a dívida do telefone. O que é que, imaginem, nós, a Vodafone, a Mel, ou a entidade que seja, o que é que tinha o direito de exigir a outro? Neste caso, a pessoa que comprou o telemóvel. O pagamento. Estamos a falar de um direito potestativo ou subjetivo? Subjetivo, porque eu tenho direito de quê? De exigir a outra determinado comportamento. Por isso é que a dívida prescrita e não estava caduca. Certo? Mas nesse caso, era de 6 meses, não era? Era de 6 meses, era. Então, são dívidas de consumo. Dívidas de consumo são 6 meses. Certo? E não 2 anos. E não 2 anos. Tem legislação própria. Tem legislação própria. Mas se fosse 2 anos, se fossem 6, a dívida estava prescrita. Agora, e esta é para o fim. Ali não podia ser alegada a prescrição. Nunca. Nunca podia ser. Mas já vamos a isso. Já vamos a essa parte. Essa vai ser a parte final. Sílvia, diga. Quando o professor há pouco referiu na responsabilidade do juiz, que deveria ser extracontratual naquela situação, é extracontratual porque pareceu que estava no exercício das suas funções. Exatamente. Exatamente. A responsabilidade extracontratual do Estado funciona quando funcionários públicos, no exercício das suas funções, causam com os seus atos determinados danos a um cidadão, a um administrado, certo? E o que é que pode o cidadão fazer? Não vai exigir a responsabilidade diretamente ao juiz. Vai pedir ao Estado, porque o juiz está a agir em quê? Em nome do Estado, certo? Que seja responsabilizado. Pois, pronto, o regime da responsabilidade extracontratual do Estado prevê mecanismos de direito de regresso contra o próprio juiz. Isto também não isenta de responsabilidade disciplinar do juiz. Pronto. Não isenta disso. Mas pronto, mas é ao Estado, sim, porque é sempre no exercício das funções, certo? Imaginem, não sei, quem trabalha em funções públicas, imaginem que causam dano grave a outra pessoa. Não vos vão pedir diretamente a vocês a responsabilização, vão pedir ao Estado e depois o Estado pode exercer direito de regresso contra vocês, certo? Mais? Mais nada? Querem ver já essa? Então, mas já vamos por partes. Vamos por partes. Bom, 550, 703. Está visto? Portanto, já vimos aqui. Tenham atenção, é com as competências do agente de execução, certo? Principalmente por causa do caso prático do primeiro, em que eu dizia que quem citava da execução era o tribunal. Quem é que faz as citações no processo executivo? O agente de execução. E eu dizia que era o tribunal. Poucas pessoas meteram que a citação devia ser feita pelo agente de execução, porque se forem ver o 720 e 720, vejam, 720, 719, 719. Número 1. Cabe ao agente de execução efetuar todas as diligências do processo executivo que não estejam atribuídas à Secretaria ou sejam da competência do juiz. Lembram-se de eu dizer que isto é a competência do agente de execução é uma competência quê? Residual, certo? Tudo que não cabe à Secretaria e ao juiz, cabe a quem? O agente de execução, certo? E depois a lei dá aqui uns exemplos, incluindo citações, certo? Há aqui uma preterição de uma formalidade. Não acarreta nulidade, porque o executado, pronto, não vai ver diminuídos os seus direitos, mas há aqui uma irregularidade, certo? Porque quem tem que fazer a citação é o agente de execução e não o tribunal, correto? 723, muito importante, 723, competência do juiz. Eu não concordo no ato do agente de execução, qualquer ato. O que é que eu faço? O que é que eu tenho o direito de fazer? Eu sou exequente ou executado?
que é que eu tenho o direito de fazer? Devia opor aquele. Não percebi, Alexandre, desculpa. Devia opor a Não se chama opor. Aqui não se chama oposição. Reclamar. Qualquer ato do agente de execução é o quê? Lembram-se? Sindicável perante o juiz. Qualquer ato pode ser reclamado perante o juiz. Se o agente de execução penhora uma conta bancária, imagina, penhora um bem imóvel e eu quero que ele penhore aquela conta bancária, o que é que o exequente pode fazer? Pode reclamar do ato do agente de execução, dizer ao juiz, o agente de execução penhorou o bem imóvel, mas estava aqui uma conta bancária que tinha o dinheiro suficiente e não o penhorou. Portanto, pode sempre, qualquer ato do agente de execução pode ser sempre reclamado perante o juiz, seja o exequente, seja o executado. Correto? Outro exemplo, caso da decisão da venda. Se eu não concordo com a decisão da venda, o que é que eu faço? Reclamo perante o juiz, certo? 812. Outras coisas. Quanto a isto do 723, quem é que é a competência para decidir embargos de executado, oposição à penhora, embargos de terceiro? É o agente de execução? Não, é o juiz. É o juiz. Lembrem sempre que é o juiz, certo? Quem é que tem competência para preferir o despacho liminar? O juiz. O agente de execução nunca prefere despacho liminar. Se o agente de execução tem dúvidas quanto ao título, o que é que faz? Solicita ao juiz para o juiz fazer o quê? Proferir despacho liminar, certo? Vejam que o 723, número 1, linha A, diz logo, cabe ao juiz proferir despacho liminar. Não é o agente de execução. O agente de execução nunca prefere despacho liminar, certo? Pronto, depois do 724, em sede oral não vos vou assim perguntar muito, não vai ser assim. 727 já vimos, 728. 728, que é a parte mais importante, certo? A partir do 728, o que é que temos? Primeira forma de reação do executado. Portanto, passamos a ter os meios de reação do executado perante a ação executiva. O 728 trata do quê? Matar a ação. Matar a ação, que é a oposição por embargos, certo? Os embargos de executado. O que é que se procura? Matar a ação executiva, diretamente. Atacar ou o título, ou a obrigação, ou algum dos requisitos da ação executiva, certo? Portanto, 728 procura matar a ação executiva. Qual é que são os fundamentos? Lembrem sempre que varia, certo? Varia conforme o título executivo. Se falamos de uma sentença, os fundamentos são mais ou menos amplos? Menos. Porquê? Lembram-se? Porque já o executado teve a oportunidade de se defender em sede declarativa e, portanto, se não os fez valer, precludiram. E, portanto, os fundamentos são posteriores. Um exemplo disto é a linha G do 729, que diz facto distintivo ou modificativo da obrigação. Mas, para ser alegado uma prescrição, em sede executiva, o que é que tem, essa prescrição tem que ocorrer quando? Depois, certo? Vejam. Qualquer facto distintivo ou modificativo da obrigação, desde que seja posterior ao encerramento da causa, da discussão do processo, certo? Portanto, o facto modificativo ou distintivo tem que ser sempre posterior à sentença condenatória ou à posição da fórmula executória do requerimento de injunção, certo? Portanto, tem que ser sempre posterior. Portanto, o pagamento tem que ser um pagamento posterior à data da sentença, certo? Se foi anterior à sentença, não fez valer este facto distintivo na ação declarativa, o que é que passou? Precludiu, certo? No caso prático, português, a gente nunca podia alegar a prescrição, não. Não. Tinha que ser alegado no processo. Não. Pois, exatamente, era isso mesmo. Era isso mesmo. Tinha que ter sido alegada quando? Em sede de oposição. E o problema é que o artigo 14A não permite a alegação da prescrição. Já vamos ver no fim. Aquilo, expliquei-vos isto 2 ou 3 vezes, mas vocês caíram lá. Caíram lá. E a única forma que nós temos de tentar passar por cima da prescrição era através do processo de... Pois, exatamente. E a nova lei, que já entrou em vigor, vai nesse sentido. Vai nesse sentido. Que imaginem, a intento uma ação declarativa e a dívida está prescrita.
Está prescrita. O que é que eu tenho a obrigação enquanto réu de fazer? Em sede de ação declarativa. Dizer a prescrição. Se eu não alego a prescrição, o que é que acontece? A outra parte não vai dizer nada. A outra parte não vai dizer nada. Pois não. Pode apegar-se a isto que é para poder... Como assim eu disse? Diga-me. O professor disse, a única forma que nós temos, por exemplo, de tentar cobrar uma dívida prescrita é através do requerimento de injunção. Ou da sentença condenatória, também permite. Mas em menor medida. Mas o requerimento de injunção é a forma direta. Se eu sou devedora, claro, não vou dizer, se eu não disse nada. Se você é credora, é que não vai dizer nada. Se eu for credora, Então não vai dizer nada. eu quero dinheiro de volta. Pois. Acionar aquele meio que... Certo, você é credor, você não vai dizer nada. Você sabe que a dívida está prescrita. Mesmo assim, mete o requerimento de injunção. Agora, o requerido ou o réu, em sede declarativa ou requerido em sede de injunção, não diz nada. Se não diz nada... Deixa lá a carta metida. O que é que acontece? Esse direito de alegação de prescrição. Preclude, certo? E eu intento uma ação executiva. Eu posso alegar a prescrição agora? Não. Pois. Quando é que eu tinha que ter alegado a prescrição? A ação declarativa. Ou em sede de injunção. De oposição à injunção. Se eu não o fiz, acabou. Eu expliquei isso. O problema é que eu expliquei isso 2 ou 3 vezes. O problema foi esse. E até disse mais. O facto de não ser conhecimento oficioso. Mas vocês estão com o 14A, mas têm todos aí o 14A? Sim? Então vejam lá o que é que diz o número 2. A linha D. Está logo escondida ali, mas eu falei dela 2 ou 3 vezes. Vejam lá. Artigo 14A, número 2, a linha D. D. 14A qual? Número 2, a linha D. D dado. Qualquer exceção perentória Por partes, Luís, por partes. possível invocar. Só um bocadinho, Luís, só um bocadinho. Qualquer exceção perentória. A prescrição é ou não uma exceção perentória? É. Então, à partida. E o que é que diz logo o número 2? A epígrafe do número 2. Diz. A conclusão prevista no número anterior não abrange. Não abrange, portanto, não abrange. Certo? Portanto, à partida pode ser alegado. Certo? Agora, a linha D. O que é que diz? Qualquer exceção perentória que tenha sido possível invocar na oposição, que o Tribunal possa conhecer oficiosa. A parte final está na rasteira. A rasteira está na parte final, desculpem, assim é que é. Que o Tribunal possa conhecer oficiosa. A prescrição é de conhecimento oficioso ou não é? Não. Então pode ou não ser alegada a prescrição? Não. A prescrição é um facto, uma exceção perentória ou não é? É. Mas o que é que diz a segunda parte da linha D? Desde que o juiz possa dela conhecer oficiosamente. Ou seja, a prescrição tinha que poder ser alegada pelo próprio juiz. Certo? O juiz não pode conhecer da prescrição. Não é um facto, conhecimento oficioso. E, portanto, ao não ser de facto conhecimento oficioso, não pode ser alegada a prescrição. E lembra-se que eu disse-vos que era 2 requisitos cumulativos. Tem que ser uma exceção perentória e tem que ser o quê? Conhecimento oficioso. Isso existe 2 ou 3 vezes. Tem que estar cumpridos os 2 requisitos. Se não tiver um, a dívida não pode ser, a prescrição não pode ser, ou neste caso o facto distintivo, desculpem, não pode ser alegado. A caducidade. Imaginem que a dívida estava caduca. Podia ser alegada ou não? Em sede de... Essa sim. Porquê? Estamos a falar de um facto. Porque é perentória. Perentória? Exatamente. Estão cumpridos os 2 requisitos. Portanto, a prescrição, como não é de conhecimento oficioso, não pode ser alegada em sede de oposição à execução. Tem que ser alegada em sede de oposição à injunção ou então, ou na ação declarativa, em sede de contestação. Certo? Se não, preclude o direito de fazer valer essa exceção. Certo? E era por isso que a prescrição estava lá propositadamente, mas estava lá para vocês para enganar, para dizer diretamente que estava prescrita, é verdade, mas não podia ser evocado, porque não é de conhecimento oficioso. Havia mais coisas para dizer nesse caso? Havia. O principal vocês disseram, que era a nulidade da citação, do domicílio convencionado. Isso era o principal. Pronto. Mas a prescrição
estava lá para ver se alguém metia a prescrição. Estamos a meter não. Não. Em sede de injunção, sim. Só, o 14A só funciona em sede de injunção. Portanto, em sede de ação declarativa, pronto, funciona as regras do 572 da contestação, certo? Pronto. 731. A oposição, quando é baseada num outro qualquer título executivo, certo? Falamos aqui normalmente de títulos extrajudiciais, cheques, atas de condomínio, mais contratos de arrendamento, portanto, falamos aqui destes títulos executivos que é permitido qualquer fundamento de oposição permitido em direito. Portanto, e porquê? Porque o executado nunca teve em sede jurisdicional a oportunidade de se defender quanto àquele título executivo, certo? Portanto, nunca teve em tribunal e, portanto, ao nunca ter estado em tribunal, pode alegar qualquer outro motivo que o direito lhe permita fazer, certo? Portanto, contrariamente à sentença condenatória em que já teve perante o juiz, já houve um ato solene, como foi o processo declarativo, e já teve lá a oportunidade de se defender, certo? Portanto, por isso é que a lei... Diga, pode, força. Então, diga. O que é que leva o executado, depois de ter sido citado da penhora, de seguir o caminho da oposição e até largos ou seguir a oposição à penhora? Quando é que escolhe uma, quando é que escolhe outra? É isso? Sim. Então, o objeto, tem que ver o objeto. O que é que você... Ambos estão penhorados. Ambas as reduções têm penhora. Sim, se estamos a falar de um processo sumário, ele é citado para quê? Passou por a execução e passou por a penhora. Mas isso com base no 856 pode só pôr logo às duas, exatamente. Se for de uma forma sumária, ele é citado para quê? É citado passou por a execução e juntamente notificado passou por a penhora. Portanto, no mesmo ato é citado para tudo. Digamos, em termos práticos é isto. O executado de uma forma sumária é citado passou por a execução e a penhora. Faz, remete para o 728. Portanto, que uma peça pode deduzir logo a Pode. Agora, um instrumento só serve para um objeto, certo? O que é que diz o artigo 2º do Código de Processo Civil? A cada direito corresponde uma ação. Se eu tenho o direito de me opor à execução, vou-me opor à penhora? Não. Se eu quero opor-me à penhora, vou-me opor à execução? Não. O direito de me opor, neste caso, aos bens que foram penhorados, como é que se atacam? À penhora. Se a penhora foi feita... Mas não pode atacar logo a ação também? Se tiver fundamento, pode. Se tiver fundamento, sim. Luís. O 856 permite fazer a Sim, oposição. permite. Com embargo do executado, logo às... Exatamente. Não, o 728 é que pode. Não, o 856 remete para lá. Remete para lá. O 856. Pode. Se tiver fundamento para isso, sim. Luís. Se tiver fundamento, passou por a execução, até é melhor. Opondo-se à execução e matando a execução, o que é que passa com a penhora? Cai por inerência. Se der com um exemplo prático, eu conseguiria perceber. Então imagine esta situação. Temos um contrato. Vamos pôr um contrato de que tipo? Temos um cheque. Temos um cheque de há 20 anos, ou emitido há 21 anos. Imaginem. Um cheque emitido há 21 anos. E hoje é que o exequente, o credor, lembrou-se. Digam, podem dizer. Não, força, digam. Não faz mal. Imaginem, temos um cheque emitido há 21 anos. E hoje é que o credor lembrou-se de intentar uma ação executiva. Não tinha nada para fazer e lembrou-se hoje. Pronto, o agente de execução aceitou, muito bem, fez uma penhora. Imaginem que até estamos a falar de uma dívida de 3.000 euros, vá. Faz uma penhora de um bem imóvel lá no Algarve, 120.000 euros. Sem nada, sem hipotecas, sem ónus, sem nada. Uma coisa espetacular. O executado recebe aquilo e diz: pá, esta dívida há tanto tempo, agora é que a pessoa se lembrou-se. O que é que faz? Ou o que é que pode fazer?
pode ser sede da oposição, em sede da injunção, opor-se pela prescrição da dívida. Não estamos a falar de injunção, estamos a falar de um cheque. De um cheque. Um cheque emitido há 21 anos. Portanto, vamos já para o prazo máximo. Sim. Máximo. 21 anos. Portanto, a dívida está prescrita. A dívida está prescrita. De certeza. Absoluta, está prescrita. De certeza. Agora, podemos atacar o quê? O título e a penhora. Certo? E podemos dizer que a penhora é desproporcional também. Não está explicado o princípio da possibilidade. Exatamente. E podemos atacar o título, porquê? Porque a dívida está prescrita. E o 731, o que é que permite? Permite invocar qualquer fundamento permitido em direito, certo? Estamos a falar de um cheque. Não estamos a falar nem de uma injunção, nem de uma sentença condenatória. Portanto, a prescrição pode ser aqui alegada. O que é melhor alegar? Luís, o que é melhor dizer? É melhor atacar o título executivo. Atacamos as duas coisas. Atacamos a penhora, sim, atacamos tanto a penhora como o título executivo. Agora, o que é melhor? Agora, o que é melhor atacar? O título executivo porquê? Porque o título executivo ao cair, pela prescrição, a penhora cai. A penhora é o quê? É funcional da ação executiva. E há sempre uma aceitação da dívida, na penhora. Pode ser sempre desproporcional. Posso mudar a penhora por isso. Pode também opor-se, sim. A nossa defesa de uma oposição de atemargos, queremos matar a ação, Ação executiva. a penhora também cai. Cai. Porquê? Porque a penhora é funcional. Por isso é que Qual é a diferença do 728 para o 856? o 856 aplica-se ao processo sumário. Sumário. E o 728 aplica-se ao processo ordinário. Agora, o 856, o que é que faz? Remete para o 728. Certo? Exatamente. Exatamente. O processo sumário tem quantas disposições legais? Vejam lá. Vimos isto? Tem 3. Se forem ver. Pois, o 855, se forem ver o capítulo 2, processo sumário. Lembram-se? 855, capítulo 2. Processo sumário, tem quantos artigos? 724, Não. Tem 4. Não, Luís, não. É o 855. 855. processo sumário. 855. Tem quantos artigos? Tem 4. Acha que o processo, qualquer processo que seja, regula-se com 4 artigos? Não. Por isso é que o 551 remete com as necessárias adaptações para o processo ordinário, certo? Portanto, tudo que não esteja disposto nestes 4 artigos, por força do 551, remete para o processo ordinário. Portanto, o 728 aplica-se, 729, 730, 31, 32, 33, aplica-se ao processo sumário, por força do 551, número 2, certo? Aí, atacávamos os dois, a verdade é essa, mas o principal era atacar o quê? A execução, o título. Porquê? Caindo o título pela prescrição da obrigação, cai tudo. Cai a penhora, cai tudo. Cai a execução, cai tudo. Lembrem-se de uma árvore. Já vou eu com as minhas analogias e as minhas metáforas. Uma árvore. Temos lá uma fruta podre. Está toda podre. Nós queremos tirar a fruta, mas não gostamos da árvore. O que é que arrancamos? Temos uma motosserra. O que é que vamos cortar? A rama ou diretamente a base da árvore? Resolvemos logo o problema. Tiramos logo tudo, certo? Arrancamos logo tudo, acabou o problema. Vai fruta, vai ramas, vai tronco, vai tudo, certo? E em que situação que só arrancar a fruta? Imagina, Oposição à penhora. imagina o título executivo, o cheque afinal não foi emitido há 21 anos, foi emitido há 6 meses. O que é que vai dizer que a dívida está prescrita? Mas aí, É quirógrafo, mas continua a ser título. A não ser que tenha pago, ou seja, parte ilegítima ou qualquer coisa, o que é que vai dizer do cheque emitido há 6 meses? Não vai dizer nada, certo? Pois. Você passou o cheque há 6 meses, Luís. Não está prescrito, não há nada. É quirógrafo, ainda por cima. Não pode dizer nada. É que nem lhe pode dizer nada. Não pode dizer que não é título executivo, não pode dizer nada. A não ser que... Não apresentam os documentos executivos. Mas continua a ser título.
É quirógrafo. É quirógrafo. Se não apresenta nos 8 dias, é quirógrafo. Pois, essa também não está muito bem entendida. O quirógrafo. O que é um quirógrafo? O que é um cheque? Quando título executivo? Tem a ver com a apresentação do cheque. Pois, aqui. A data de emissão. Aqui. A data da apresentação aqui. A data da apresentação a depósito. A pagamento. A pagamento. Exatamente. Data de pagamento de 8 dias. 8 dias. Diga. Imaginem, o cheque e o mero quirógrafo são dois documentos completamente diferentes. É o mesmo, fisicamente é o mesmo documento. Agora, juridicamente são documentos diferentes. O cheque é um título de crédito que se regula pelo quê? Pela lei uniforme do cheque, certo? Se forem ver os artigos 40 e 41, o que é que diz? O cheque validamente emitido tem que ser apresentado a pagamento no prazo de 8 dias. E depois, o artigo 40, o que é que diz? As ações contra o portador, contra o sacador, o sacado, as induções, pronto, apresentada em tempo útil, que é os 8 dias, pode ser intentado no prazo de 6 meses. Ou seja, para metermos uma ação executiva contra avalistas ou devedores acessórios, o que é que tem que haver? O cheque tem que ser apresentado no prazo de 8 dias e depois tem que ser apresentado a pagamento a 8 dias, portanto, ir ao banco no prazo de 8 dias após a emissão e depois vir devolvido com a falta de provisão ou com o fundamento devido e depois temos 6 meses para intentar a ação executiva. Agora, se apresentarmos o cheque a pagamento no 19º dia, o que é que o banco vai dizer? Se não houver lá dinheiro. Já passou o prazo? Não há dinheiro, mas também já passou o prazo. Aqui, o que é que a lei do uniforme do cheque diz? As ações contra o sacador, o sacado, os endossantes, avalistas, apresentadas em quê? Tempo útil. Útil. 8 dias. Zé, diga. Não, mas não tem que se fazer antes de executar o cheque, não se fazer a ação de protesto no notário? Sim, sim. Pode ser no notário ou pode ser através das outras duas formas. Sim. Se for ver o artigo 40 ou 41 da Lei Uniforme do Cheque, basta a menção da entidade bancária dizer que devolvido, pode ser o protesto, e a segunda não me estou a lembrar qual é que é. São três as situações já. Mas faz falta uma dessas. Uma delas é o protesto. Sem o protesto, ou sem a menção da entidade bancária, o cheque não pode ser executado. Mas aí seria aqui por falta de título, ou a autorização seria por falta de título? Seria por falta de título enquanto cheque. Inexigibilidade? Não, seria por falta de título. Falta de título. Porque o título falta-lhe mesmo Sim, falta mesmo força. Falta mesmo força porque é mesmo requisito obrigatório conter ou o protesto ou a menção da entidade. Portanto, tem que conter mesmo isso, sob pena de não haver título, certo? Portanto, agora perdi-me. E quando ele passa, quando é que ele passa? Ok. Exatamente, pronto. É apresentado ao 9º dia ou 19º. A partir do 8º dia, o que é que, neste caso, o devedor pode fazer? A pessoa que emite o cheque. Pode dizer ao banco, a partir daqui não paga mais nada. Revoga o cheque, certo? E o banco o que é que faz? Não paga. Diz, há aqui uma ordem de não pagamento. Neste caso, o titular da conta bancária disse que, a partir do 9º dia, não há levantamento do cheque. Neste caso, é lícito ao devedor fazer isto ou não? Ou titular da conta bancária? A lei permite-lhe fazer isto ou não permite? Permite. O credor tinha que ter apresentado o cheque em tempo útil em 8 dias. E em 8 dias porquê? Porque é o prazo que a lei permite, ou neste caso não permite, ao titular da conta de revogar o cheque. Ou seja, quando eu emito um cheque, emito com a data de hoje, eu não posso revogar o cheque durante esses 8 dias, certo? Se eu disser à entidade bancária, não pago o cheque, a entidade bancária, o que é que vai dizer? Durante esses 8 dias, não pode fazer nada. Após o 8º dia, se ninguém vier fazer o pagamento do cheque, o que é que acontece? A partir desse 8º dia, sim, está revogado. Exatamente, consecutivo.
sim, nos termos do Código Civil, sim. Portanto, 279, salvo erro. Portanto, sim, não, é mesmo o civil. Portanto, estamos a falar de dívidas, pronto, títulos de crédito, portanto, da lei comercial, portanto, a lei comercial manda aplicar o Código Civil. Apresentada a pagamento num dia, o que é que acontece? Não é apresentada em tempo útil, certo? Alguém tem a LUC? A lei uniforme do cheque. Para eu vos mostrar. Que isto assim sem projetor. Sem o computador é mau. O que, Luís? Não percebi. Sabe que em 20 anos de banco nunca aconteceu uma situação dessas? Do quê? Nem sei se havia... Revogar cheque. Por esse motivo? Não. Nem sei se havia forma... De fazer da revogação. Nem sei se havia forma informática de devolver. Pois. Não sei. A lei permite. Agora... Dizer que já passaram 8 dias para não pagar. Os procedimentos do cheque, os procedimentos internos dos bancos... Extravio, está bem. Okay. Nem sei. A verdade, a lei permite revogar o cheque após os 8 dias. Permite. Antes disto, não permite. Agora, o sistema informático, se calhar não dava. Até que o próprio banco, não tem conhecimento se já passaram 8 dias. Tem. A partir da data de emissão do cheque. Sim, mas e onde é que está a ver o cheque? Não, Luís, quando apresenta o cheque a pagamento... Então, se está na telecompensação, não tem cheque nenhum. Da compensação, não percebi. Não estou a perceber agora. Os cheques já não aparecem fisicamente nos balcões. Não aparece? Sim, certo. Aparece o cheque é depositado do Santander, é depositado no Espírito Santo. Certo. A compensação do dia... Certo. Não sabe qual é o dia de emissão do cheque. Certo. Que ideia é... Pronto, é na hora. É o artigo 52 da LUC, prescrita a obrigação calcular estruturada no cheque. Este mantém a sua natureza de título executivo. Exatamente. Enquanto documentos articular assinado pelo devedor, nos termos do pretérito artigo 46, da alínea C, do Código de Processo Civil. Exatamente. 703. A regra é essa. Essa é a regra, Sandra. Portanto, vá, continuando. A regra é essa. A regra é que o cheque, tudo feito normalmente, tudo feito como é devido, apresentado a pagamento no prazo de 8 dias, feito o protesto ou então feito a menção pela entidade bancária, temos quanto tempo para intentar a ação executiva enquanto cheque, com título de crédito? 6 meses. Após os 6 meses, o que é que acontece ao título de crédito, ao cheque? Prescreve e transforma-se no quê? No mero quirógrafo. Questão diferente é quando, imagina, eu emiti o cheque há 3 meses, mas apresentei o pagamento no 20º dia. Está prescrito ou não está? Enquanto título de crédito. Não, 6 meses. Não. Passaram 3, 4. Agora, eu não posso intentar uma ação executiva enquanto cheque, enquanto o título de crédito. Porquê? Porque apresentei depois. Porque não o apresentei em tempo útil. Apresentei no 20º dia. E se forem ver o artigo 40... Não, tem que ser cumulativos. Como assim? Mais de 8 dias, mais de 6 meses. Não. Ele apresentou ao 10º dia. Ele é assim primeiro e fez a ação executiva. Eu posso Já é como mero quirógrafo. Já é com mero quirógrafo, sim. A lei não diz, o 703 número 1 a linha C, o que é que diz? Não diz prescritos, cheques prescritos. Diz o quê? O mero quirógrafo. Se apresentou no 5º dia a pagamento, fez o fala de provisão. E depois intenta a ação executiva no 7º mês. Sim, é mero quirógrafo. É mero quirógrafo, mas aí já até prescreveu. Aí já está até prescrito, certo? É uma coisa diferente a prescrição do mero quirógrafo, certo? Podemos ter um mero quirógrafo num cheque que não está prescrito. Podemos ter. Imaginem, apresentei o pagamento no 10º dia ou no 20º dia. E passaram 4 meses. O cheque está prescrito ou não? Não está. São 6 meses para a prescrição, certo? Mas agora, o cheque tem força executiva, a lei dá-lhe força executiva enquanto cheque não dá. Se forem ver, queria ver aqui,
O artigo exato, era o 40. É o artigo 40, se forem ver, da LUC. O portador pode exercer os seus direitos de ação contra os endossantes, sacador e outros coobrigados se o cheque apresentado em tempo útil. Ou seja, apresentado em tempo útil é o quê? 8 dias. Nos 8 dias. Apresentado a pagamento em tempo útil. Certo? Portanto, temos 8 dias para apresentar o cheque. Sim, mas aí ele é pago, não é? Pronto, se não houver, sim, ok. Sim. Imaginem, não há pagamento. Sim. Falta de previsão. Sim. Fui lá, 6º dia, o banco diz, não há previsão. É devolvido. Eu tenho o quê? Foi apresentado em tempo útil ou não foi? Foi. Dentro dos 8 dias. Tenho 6 meses para intentar a ação executiva contra o sacador, contra o avalista ou contra os demais coobrigados. Tenho 6 meses para isso. Certo? Se eu apresentei o cheque no 10º dia a pagamento, veio devolvido, posso intentar a ação executiva contra os avalistas ou não? Não. Não. Porquê? É o mero quirógrafo. Porquê? Porque não foi apresentado em tempo útil. Portanto, vejam, o portador pode exercer os seus direitos de ação contra os endossantes, sacador e outros coobrigados, se o cheque apresentado em tempo útil não for pago. Portanto, para poder ser intentada a ação executiva contra o avalista e os demais coobrigados, o que é que tem que ser feito? Tem que ser apresentado em tempo útil a pagamento. Tem que ser devolvido e feito o devido protesto, ou a devida menção da entidade bancária, no prazo dos 8 dias. Certo? Isto agora já acho que é já quase automático. Certo, Luís? É? Pronto. Você sabe mais disso que eu. Portanto, é quase feito automaticamente. Portanto, após a menção de que não há provisão por parte da entidade bancária, tem 6 meses para intentar a ação contra estes coobrigados. Certo? Se deixar passar o prazo dos 6 meses, a dívida prescreve. Temos título executivo ou não temos? Temos. Contra quem? Contra a pessoa que figura no título como devedor. Já é o quê? Já é um mero quirógrafo, certo? Porquê? Porque a pessoa, aquilo considera-se uma confissão de dívida. O documento, o cheque, considera-se uma confissão de dívida. Porquê? Está lá a assinatura do devedor e está lá a quem é que é dada a ordem de pagamento, certo? Quem é que é o beneficiário. O que é que tem que ser alegado neste caso? A relação subjacente, a historiazinha toda do cheque. E porquê é que tem que ser alegada a história toda? Porque já não temos um cheque, o título de crédito. Temos o quê? Um quirógrafo. E o quirógrafo só por si não chega. Tem que ser alegada toda a história que está atrás desse quirógrafo, desse cheque quirógrafo. Certo? Se for um cheque, pronto, não está prescrito, não temos que alegar nada disto. Porquê? Porque o próprio cheque está lá a relação cartolar, é um título válido para efeitos das normas da LUC e das normas comerciais e, portanto, ao ter força suficiente, pode ser só por si executada contra as pessoas que constam como devedoras no próprio cheque, na própria relação cartolar. Portanto, há coisas diferentes, e vocês viram isto em comercial. A relação cartolar é diferente da relação obrigacional, certo? O que é a relação cartolar? A relação cartolar é a relação que é estabelecida pelo título de crédito, certo? Sacador, sacado, endossante, avalista, tudo isto. O que é a relação obrigacional? Imaginem, contrato de compra e venda. Eu pago com cheque. Temos quantas obrigações ali? Ou está... Que tipo de relações podemos ver ali? A obrigacional é qual? A obrigacional é o contrato de compra e venda. É entregar o carro e pagar o carro, certo? Depois temos uma relação cartolar, que é o quê? É o cheque. Já temos o quê? Já temos eu que vou pedir ao banco, neste caso, certo? Uma ordem de pagamento, numa conta que eu tenho lá titulada, para pagar ao portador, certo? E se puser o avalista, depois já é mais complicado, mas pronto, a relação cartolar diverge, certo? Extinta a relação cartolar, o que é que prevalece?
relação obrigacional. Obrigacional. E é por isso que a lei permite executar o cheque prescrito ao mero quirógrafo. Porquê? Porque a relação cartelar não existe, ou padece de vícios, mas a relação obrigacional existe e está formalizada através de um documento que a lei confere força suficiente para ser execuível, correto? Que é, neste caso, o cheque mais a historiazinha que está atrás do cheque, correto? Portanto, muita atenção, que o mero quirógrafo não é o cheque prescrito, só. Normalmente é o cheque prescrito, mas pode ser um cheque apresentado fora de prazo, ou então, mesmo apresentado a prazo, não contenha, por exemplo, o protesto ou a menção de entidade bancária, certo? Portanto, o cheque que, dentro do prazo legal de vigência, não contenha algum dos elementos obrigatórios nos termos da LUC, certo? E pronto, quem fala em cheque, fala em letra, fala em livrança, certo? Sandra, não sei se foi claro, se abrangi demais. Sim? Pronto. Esse, se pudesse levantar, até fazia um quadrozinho. O problema é que... Sandra, consegue fazer da operadora de câmara? Sim? Consegue fazer? Então, se conseguir fazer da operadora de câmara... Vê se eu não perdi isto. Se não me meto assim um grande plano, não é? Não. Ninguém se vai queixar disso. A função delegada dá para tudo. A ver se eu não parto o micro, eu tenho que pagar o micro aos que eu... Já está. É aqui mesmo, aqui no quadro. Pronto. Estamos hoje aqui. Digam lá, 8 de janeiro. Imaginem, eu emiti o cheque hoje. Tenho quantos dias para apresentar a pagamento? Ir ao banco... 16 de janeiro. 16? Será que é 16 ou 17? Não sei, dia 16 é cada 16. Pois, mas não conta. E da manhã, certo? 9, é 16? Pronto. Eu vou confiar em vocês, não sei. 16. Tenho quanto tempo para apresentar o pagamento? Imaginem, eu vou agora ao Milénio, tenho desde hoje até 16 de janeiro para levantar o cheque, certo? Durante este prazo, o que é que a pessoa que emitiu o cheque não pode fazer? O devedor. Não pode revogá-lo. Se o revogar, o banco também não vai fazer nada. Este prazo é o prazo que a lei considera como prazo irrevogável. Portanto, a ordem de pagamento é válida até 16 de janeiro. E eu tenho até 16 de janeiro para ir levantar o cheque. Apresentar o cheque a pagamento. Se eu apresentar aqui, a 15 de janeiro, vem devolvido por falta de provisão, é feito o protesto ou então a menção da entidade bancária, o que é que eu tenho? A partir daqui? Título executivo. Título executivo. Tenho o quê? 6 meses para intentar a ação executiva. Cheque ou quirógrafo? Cheque. Porquê? Porque o artigo 40 diz que eu posso intentar os meus direitos de ação contra os endossantes, sacadores e demais cobrigados. Porquê? Porque foi apresentado em tempo útil, certo? E, portanto, a partir daqui tenho 6 meses. Agora, 15 de janeiro, vamos pôr agora... É que 15 de junho, talvez? Julho? Pronto. Vamos pôr julho. Julho. A partir daqui, eu posso apresentar aquele cheque para a execução? Portanto, com os meses 31, já passou mais de 6 meses. Diz 6 meses, não diz não sei quantos dias. Então, pronto, pode. E é o que eu digo, pode. Imaginem, agora eu posso intentar a ação executiva a 30 de agosto. Como que? A partir daqui ele passa a ser um mero quirógrafo. Aqui, o que é que ele é? Um título de crédito. É título executivo enquanto título de crédito. Porquê? Porque foi apresentado em tempo útil, tem a menção que a lei, a LUC, obriga para intentar os meus direitos de ação e tem o prazo de 6 meses, que é o prazo de vigência do título de crédito enquanto título executivo, certo? Após isto, o que é que acontece? Passa a ser um mero quirógrafo. Eu posso intentar a ação executiva já não enquanto título de crédito, mas enquanto mero quirógrafo,
certo? Questão diferente é se eu apresentar a pagamento aqui, 20 de janeiro. Vou pôr isto diferente. Se for apresentado aqui. Vem devolvido por falta de provisão. É o mero quirógrafo. O cheque não está prescrito, mas eu apresentei em tempo útil. O cheque desapareceu. Pois. Para intentar os direitos da ação, sim, desaparece. Perfeitamente. Porquê? Ele foi apresentado fora do prazo útil. Eu ser apresentado fora do prazo útil, eu não posso exercer os meus direitos de ação contra os endossantes, contra os avalistas e contra os demais co-obrigados, certo? O que é que eu tenho aqui? Ou o que é que posso intentar uma ação executiva enquanto quê? Enquanto um quirógrafo. Ele, a partir daqui, é um mero quirógrafo. É o quê? É um documento particular assinado por uma pessoa no qual dá, ou se confessa devedora, de uma determinada quantia a outra. É um mero título de dívida. É um quê? Não percebi. É uma confissão de dívida? É isso que a jurisprudência diz. Diga. Sim. Quando se fala em mero quirógrafo facultativo jurídico, o tempo de prescrição É o da relação obrigacional. Inicialmente o tempo de prescrição. Não. Inicia logo desde o início da emissão. Sim. Porquê? Porque temos duas relações diferentes. Quando é que se constitui? Por isso é que eu estou a fazer a pergunta. Sim. Estou a perceber. Juridicamente, passa a ter outro tipo Não. de dívida? Não. Então, quer dizer, é a partir do dia 8 de janeiro que inicia-se esse prazo? Não. A partir de 8 de janeiro. Quando é que se... Só o tempo de prazo para prescrever? O caso do carro, José. Quando é que eu comprei o carro? 8 de janeiro. 8 de janeiro. Não, foi a 7. O banco estava fechado, entrou. A 7? Não estou a perceber, Luís. Acho que não é relevante para aqui. Quando é que foi constituída a relação obrigacional? 8 de janeiro. A 8, certo? A relação cartolar é que altera. Ok. A relação obrigacional mantém-se Para a vigente. prescrição começa a partir de 8 de janeiro. Certo. Não altera. A relação obrigacional mantém-se, tudo igual. O cheque só vai, ou o cheque aqui funciona como o quê? Como um instrumento da relação obrigacional, certo? Ou seja, no fundo, para ser crédito com cheque, tem que reunir as duas condições. Tem. Apresentar nos 8 dias e intentar dar ação nos 6 meses. Requisitos cumulativos. Cumulativos. Tudo o que fuja daí é sempre mero quirógrafo. Mero quirógrafo. Tem força executiva? Tem, mas enquanto mero quirógrafo. E, portanto, se é como mero quirógrafo, o que é que cai? Toda a relação cartolar não existe. Endossantes, avalistas, não podem ser executados. A partir daqui, do mero quirógrafo, a partir daqui, Só quem figura lá no título. só quem figura no dito. Portanto, endossantes, avalistas e todos os mais co-obrigados que estão constituídos obrigados na relação cartolar, o que é que acontece? Ficam desobrigados. Portanto, um avalista, a partir daqui, deixa de ser responsável, certo? Veja que coisa acontece aqui. Porquê? Porque a relação cartolar deixou de existir, certo? Sandra, pode já... Pode. Vocês sabem o que é que quero falar. Obrigado. Tá? Está melhor agora, melhor compreendido esta parte? Sim? Já tivemos uma Professor, quanto aí ao cheque, estamos um bocadinho desfasados no tempo com certos conceitos. Esse conceito que falamos de testar o cheque, Certo. tal como nas letras e no cheque, esse já não existe. Aliás, se alguém for com um cheque protestar, ninguém sabe como é que se protesta com o cheque. Está caindo em desuso. Está caindo em desuso. E porquê? Porque primeiro os cheques já nunca vão a pagamento à caixa. Sim, é através Primeiro, do... estão todos cruzados, vão ao depósito. Depois vão à Câmara de Compensação da CIBS e de lá já vem com o carimbo do próprio banco, devolvido Com a recusa. pela televisão enganada. E é isso que substitui já... Sim, e a lei prevê. A lei prevê. A lei, se for ver, a lei prevê. Se forem ver, a lei prevê essa situação. Juridicamente, o protesto ainda é válido. Pronto, está caindo em desuso. O protesto ainda é feito em notário? Se for um notário, pode fazê-lo. Pode fazê-lo. Provavelmente não faça muitos. Isso Mas também. se calhar nem sabe. Pode não saber, também é verdade. Pode não saber, pode não fazer nenhum, ou raramente ter feito algum. A verdade é essa. Juridicamente existe. O ordenamento ainda prevê. Portanto,
até a revogação, existe e é o principal, pronto, a LUC também é uma lei uniforme, veio de uma lei modelo, portanto, admite, aqui em Portugal pode não existir. Tanto. A lei uniforme é de 1930 e tal, não é? 1931. 1931, sim. Sim. E é uma lei modelo. E pronto, as leis modelos são baseadas... A lei que é aprovada em Portugal é baseada numa lei internacional que é... Pronto, e configura-se como um modelo para todas as demais. Portanto, a regra é que sejam uniformes, ou mais uniformes possíveis nos vários ornamentos. Pronto, e depois a sociedade evolui e vai-se caindo em todas algumas partes. Digam mais coisas. Penhoras. As penhoras. Lembrem-se sempre que o 738 só funciona para os salários, certo? Tirando o número 5. Excepto o número 5, o 730... Exatamente. Excepto o número 5, todas as demais aplicam-se em regra para os salários, certo? Portanto, a regra dos 2/3 da impenhorabilidade só funciona para o salário, não funciona para o saldo bancário, certo? Acho que havia aqui alguma confusão quanto a isto. Portanto, se eu tenho 3.000 euros numa conta bancária, é impenhorável o valor do salário mínimo, certo? Deixar o salário mínimo nacional. Exatamente, não é 2/3, certo? Isso é para o salário. Isso é para o salário. Se eu ganhar 1.000 euros, o impenhorável é que é 2 salários, 2/3 do salário, certo? Portanto, 666, certo? O salário é único e é 2/3 impenhorável, correto? O saldo bancário a conta é totalmente penhorável, salvo o salário mínimo nacional. Portanto, tem que ficar lá 635 euros, certo? Salário, são 2/3. Portanto, 2/3, mas são sempre 2/3? Não. Depois tem aquele limite máximo tem o limite mínimo do salário mínimo nacional. Uma pessoa que, por exemplo, ganha a ofira do salário mínimo nacional já não pode ser... Não, já não é 2/3. Tem o limite mínimo da impenhorabilidade ao salário mínimo nacional e o limite máximo são os 3 salários mínimos nacionais. Aquelas pessoas que ganham, por exemplo, 4.000 euros, não vêm penhoráveis 2/3 do salário. Ficam com... Pronto, agora já não é. À data de hoje já não é, Luís. Pois, agora o salário mínimo já é 635. Agora, qual é que é o salário mínimo agora? 635. 635. Não. 635 vezes 3. Dá quase 1.900 euros. Ou dá mais. 1905 impenhoráveis. Segurança Social, para quê? O que é isso? É a Segurança Social? Não, isso não tem nada a ver. Não. Porquê que a pessoa vai receber, não vai receber isso? Pronto, para efeitos de penhorabilidade é considerado também já o descontos. Portanto, só se penhora o líquido. O líquido, se uma pessoa ofere 4.000 euros... Não é 635, é menos. Não, é 635, não complique. É 635. Para efeitos de cálculo do valor penhorável é que é só considerada a parte líquida. Portanto, o valor do salário, mais os subsídios, diuturnidades, menos os descontos legalmente admissíveis, certo? Portanto, uma pessoa que ganha líquida 4.000 euros, vê impenhorável 1.905. Tudo o resto é penhorável. Uma pessoa que ganha 4.000 euros e líquidos, aí já terá que ser feito o cálculo de forma diferente, certo? Tem que ser a taxa dos 11%, as retenções, tudo isso. Mas isto é complicar. É complicar. Não precisamos complicar ainda tanto. Até porque o simulador faz isso. Faz isso muito melhor que os nossos cálculos à mão. É muito melhor. E o contabilista faz o trabalho este. Portanto, sabem que sempre quando uma pessoa chega ao escritório diz: então como é que faço isto? A resposta é: leva o contabilista que eu faço. A resposta é sempre a mesma. O contabilista faz isso. O contabilista é que trata dos salários.
contabilista trata dos salários, ele faz isso tudo, ele processa o salário e os contos. Vejam bem os 736, 37 e o 38. Diga, Elisa, diga. Aqui não é assim. No contrato para que o juiz fosse o devedor, a conta que foi penhorada tinha 3 mil euros. Nesse caso tinha que ser penhorado só 2.400. 400, sim. Tem que sempre ficar ressalvado o salário mínimo nacional. Tem sempre que ficar lá isso. Porquê? Porque é o valor considerado para a subsistência da pessoa. Portanto, tem que ficar sempre o salário mínimo. Porque imagina, a pessoa é penhorado tudo e afinal fica sem nada para comer. E depois... Então, por causa da dignidade da pessoa. Diga, Sandra, diga. Por causa da história da dignidade da pessoa. Exatamente. 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 Diga, diga. Nesse caso, se o agente de corrupção fizer uma penhora para o total, ele pode se opor, alegar que aquela penhora... Sim, é excessiva, é excessiva. A extensão com que foi feita é excessiva. Sim. Sim. Aí sim. Porque tem que ficar sempre ressalvado o valor do salário mínimo nacional. Que é o dinheiro que a pessoa tem que ficar pelo menos para o mês, que é para a sua subsistência normal. Certo? Dinheiro para comer, para vestir, para tudo mais. Vejam bem o 736. É já para acabar? Eu não. Vê se conseguimos acabar isto. São que horas? Alba, que horas? As duas? Meio-dia e quarto? Mas vão ter aula meio-dia e quarto? Não. Não, estava a perguntar que horas é que tinham aulas. Está bem. Pronto. Bom, vejam bem o 736, coisas que são impenhoráveis, certo? Absolutamente impenhoráveis, portanto, não há possibilidade mesmo de o legislador, o agente de execução ou as partes darem penhora àquele bem, certo? Falamos de coisas ou direitos inalienáveis, falamos de... os dentes de ouro. É contra os meus costumes, não é? Não, a vida. Sabe que o artigo, o 736 não, o CPC de 1961 tinha uma norma, é um código muito bem feito. O código de 1961 feito pelo professor Alberto dos Reis era um código muito bem feito. Tinha lá precisamente essa menção de, como é que era? Direitos ou coisas... como é que o artigo dizia? Direito ou coisas que ofendessem os bons costumes. Ou direitos que ofendessem os bons costumes. Se forem ver, não está aqui nada que possa... Não, diz que seja ofensivo aos bons costumes, diz. Onde é que está? A linha C. A linha C, pronto, diz. Mas o artigo do CPC de 1961 era muito mais rico. Dizia mesmo, direitos ou coisas que sejam ofensivas dos bons costumes. É uma coisa muito engraçada. O professor Alberto dos Reis fazia redações, fez um Código de Processo Civil muito bom. Tanto que fez um Código de Processo Civil muito bom que praticamente é o que está agora. Se vocês forem ver o Código Civil de 2003 é o quê? É uma renumeração do CPC de 61. Pronto, com algumas alterações das reformas, mas pronto. Os dentes... Pronto, à partida sim, Eu não iria penhorar isto. Eu não penhorava os dentes de ouro, a verdade é essa. Pronto. Dentes de ouro da sogra do Luís. Pronto. Diga, Charles, diga. Já é tão terrível tolerável que se pode Quanto mais uns dentes de ouro. Charles, diga. Deixem-me só ouvir a Cherna, se faz favor. É só para explicar o artigo 733, número 6, se faz. O 33.6? 733, número 6. Diga, 733, 3, número 6. 6. Da caução, é isso? Sim. Pronto. A caução, a prestação de caução é um incidente. A verdade é essa. Se forem ver, o efeito dos embargos tem efeitos quê? Suspensivos ou meramente devolutivos? A regra é devolutivos, certo? Portanto, a execução anda, mesmo havendo embargos pendentes. Agora, qual é que é o principal, não digo que é a melhor de todas, mas qual é que é a principal forma de suspender a ação executiva? Prestar caução. Agora, o que é uma caução idónea?
E se forem ver o 700 e... Normalmente será o valor da ação. Pois, mas o problema é que para uma calção ser idónea, quem é que tem que dizer que a calção é idónea? O juiz, certo? E essa calção, essa prestação de calção e essa idoneidade da calção é o quê? É um incidente. É um incidente que chama-se mesmo incidente de prestação de calção. Ou seja, eu digo ao juiz que quero entregar o imóvel como calção. Agora, o juiz diz, olha, meu senhor, eu não sou agente imobiliário, eu não sou avaliador de casas, eu sou juiz. Eu tenho que saber quanto é que o imóvel vale. E o que é que vai ser feito nesse incidente? Vai ser feita a avaliação do bem dado como calção para ver se aquele bem é suficiente para garantir a quantia sequenda, as custas e os juros com o processo. O tribunal que vai avaliar? Sim, sim. É o próprio tribunal que vai fazer esse incidente e essas avaliações dos bens. Porque estamos a falar de uma conta bancária, é fácil. Agora, quando falamos, por exemplo, imagina, um jarrão. Sabem que eu gosto muito de jarrões. Imaginem que estamos a falar de um jarrão valioso. O juiz chega lá, o que é que diz? Sei lá, quanto é que... Exatamente. Traz os dentes do rabo. Pronto, acho que aí não dá, Luís. Acho que isso não é uma calção idónea. Portanto, Cherna, o 733. O 733.6, Cherna. Se o bem tiver valor suficiente para a causa, O bem é calcionado. Sim, pelo processo. Portanto, mas agora, o bem para ser dado como calção tem que haver um incidente de calção. Portanto, tem que ser avaliado o bem e tem que ser dado a oportunidade ao exequente para se pronunciar se acha ou não que o bem é suficiente, se é bom, para ser dado como calção. E, portanto, é um incidente que vai ter lugar no processo executivo. Por apenso ao processo executivo vai ser determinado se aquele bem é idóneo ou não para servir como calção às finalidades do processo executivo. Certo? Certo? E, portanto, o que diz o artigo é que manda aplicar a regra do 650, número 3 e número 4, que é a regra da prestação de calção. Certo? Bom, estávamos onde? Os bens absolutamente impenhoráveis, pois os bens relativamente impenhoráveis. Uma coisa. Eu não posso constituir uma hipoteca sobre uma barragem. A verdade é essa, uma barragem. Barragem é um bem de quê? Domínio público. Acham que posso constituir uma garantia sobre uma barragem? Isso é aquela conversa do caso prático. Qual delas? A barragem estava lá, pertencia ao... Pode ser privada. Fala em barragens do domínio público. Do domínio público, sim. Mas aquela da Câmara Agora, uma barragem que esteja no município, o que passava ali é que a barragem estava no município. Era cita no município. Era pública. Estava no município. Pois não, nem pode ser hipotecada, certo? De quem é que é a barragem? É do domínio público, certo? É o mesmo que penhorar o Rio Tejo. Então agora vou penhorar o Rio Tejo. Ou o Rio Mondego. Não dá. Pronto. Não estava a fazer conversa. Não estava a fazer conversa, Elisa. Pode ser penhorada uma barragem? Pois não, era isso que tinham que dizer, a barragem. Pronto, eu não disse que você não tinha dito, Elisa. Sim, o que é que estava lá a fazer? Não era só para fazer conversa. Podemos ter, já vi. Já vi. Pode, Sandra, pode. Como é que sabes, porque é a primeira vez que estamos, como é que são as suas questões em termos de oral? São casos práticos, o professor faz assim histórias de peça da barragem, ou são perguntas mais diretas? Não, há tudo. Posso começar com uma pergunta mais direta e depois, conforme o nível vosso, também vou fazendo casos práticos. Por exemplo, deixem-me lá ver. Deixem-me lá ver se eu me lembro assim de uma. Deixem lá ver. Imaginem. Sim, vou. Não é se calhar não, vou mesmo. Ainda falta mais de uma semana. Que é disponibilizar um exemplo de questões.
Então, imaginemos que o município de Lisboa tinha uma dívida. Pronto, imaginem. Imaginem, vamos pôr assim. Município de Lisboa, contactos no vosso escritório. Chega lá e tem uma conta bancária, que é a conta bancária de gestão, onde faz os pagamentos, a gestão corrente, está penhorada, completamente bloqueada. Chegam a vocês e agora querem resolver o problema. Como é que fazem? Porquê? Totalmente impenhorável. É totalmente impenhorável. Onde é que está isso? Digam-me lá a base legal disso. É relativamente impenhorável. Não há nada nos absolutamente impenhoráveis que diga bens ou contas bancárias da Câmara, certo? Diz bens do... Lembrem-se sempre, o que é que eu vos disse na aula? Bens do domínio público. Não é a mesma coisa que bem... Exatamente. Bens de domínio público, disse-vos até para remeterem, e vocês fizeram no caso prático, para o artigo 84 da Constituição, certo? Que nos dá um elenco do que é que são bens do domínio público. Barragens, estradas, portanto, tem lá um conjunto de bens. E depois temos até um decreto-lei de 80... Pronto, temos lá, sim, temos lá até... Pronto, a Constituição manda remeter para a legislação própria. Outra coisa são bens do Estado, ou bens privativos do Estado ou de outras entidades públicas. O Estado tem imóveis, certo? Imaginem, quem é que é a última classe sucessível no Código Civil? É o Estado. Não é um bem do domínio público, é um bem privativo do Estado, é de uma pessoa pública. Eu não posso penhorar uma casa do Estado? Posso, perfeitamente. Certo, certo. Se tiver afeto a uma utilidade pública, pronto. Certo, certo. A resposta sempre é certa, é sempre o depende. Isso é verdade. Isso é verdade. Depende. Agora, pois, não, depende. Aí a resposta é certa. Não, mas aí tem que negociar a saída dos serviços, não é? Porque o bem físico, o imóvel, continua a ser penhorável. Não é porque está lá a funcionar um serviço. Mas é do interesse público. Mas é o serviço. Nós já tivemos uma questão dessas, um serviço que tínhamos na Avenida da Liberdade e tivemos que o deslocar. Sim. O imóvel teve que ser entregue. Pode acontecer. E o imóvel teve que ser entregue. A Santa Casa da Misericórdia até nos emprestou um outro imóvel para que os... Sim. Tinham dado como hipoteca? Até? O imóvel teve que ser entregue. E tinha hipoteca, por acaso? Isso já não sei, você sabe que depois não se conta muito. Sim. Podia ter uma hipoteca, podia ter sido dado como garantia, podia ter acontecido. O imóvel, outra coisa é o funcionamento dos serviços. Exatamente. Não. Imaginem. Vamos passar para aqui para baixo, assim mais perto. Sim. Imaginem. Câmara Municipal de Beja tem muitos imóveis. É penhorado um. Será que os serviços não podem ir para outro? Que esteja livre? E será que não pode ser penhorado? E será que não pode ser requerida a substituição? Também pode ser. Portanto, aí depois há uma panóplia de situações. Pronto, depende de quem vai resolver o assunto, a forma como... Mas nesse caso da conta... Só um bocadinho, Elisa. No caso, Elisa, diga, já respondi à questão da conta, Sandra. Diga, Elisa. Se calhar seria mais difícil mover aquilo tudo. Também podia dizer. Certo. É casuístico. É muito casuístico, pronto, é muito casuístico. Pronto, vai depender. Depende de cada situação, uma situação. Naquele caso não, porque o valor do imóvel... Era o único que dava para garantir. ...ia no facto de ele estar sítio na Avenida da Liberdade em Lisboa. E deslocar para um imóvel numa outra avenida, o valor não seria o mesmo. Portanto, o valor do imóvel tem a ver com o facto do sítio onde ele se localizava. E se naquele sítio funcionasse, por exemplo, um serviço público? Que era o que deslocavam. E era o que estava. Deslocavam o serviço público. Era o que estava. Para outro sítio, onde Judas perdeu as botas, que é para dar aquele bem como... É casuístico, é tudo muito casuístico. Vai depender de tudo. Vai depender do valor do outro imóvel, vai depender do tipo de serviço público. Vai depender do serviço público que é prestado. Vai depender do serviço público. Se for um serviço exclusivo, urgente daquela localidade, daquele sítio,
é tido em conta. Agora, se não causar graves prejuízos, já não será. É muito casuístico, isso é muito casuístico. Pronto. Depende de uma... Situações dessas são muito diferentes entre si. Muito. Caso da conta bancária. Essa conta bancária não podia ser penhorada. Porquê? Estamos a falar de uma conta bancária que era a conta bancária da gestão. Pagamentos, salários, fornecedores, tudo. Caso da conta poupança, do caso prático. Essa já pode. A conta poupança está lá para quê? Podem ser juros, não é para mais nada. Portanto, Mas atenção, umas características próprias. pronto. Portanto, bens do domínio público não são bens públicos, certo? São diferentes. São diferentes. E mesmo os bens públicos podem ser sempre penhorados, mesmo que afetes a utilidades públicas. Quando tiver o quê? Hipotecado. Vejam, estão isentos de penhora, salvo tratando-se de execução para pagamento de garantia real. Certo? Portanto, há sempre esta disposição ou esta possibilidade de as próprias partes convencionarem o regime da penhorabilidade ou da impenhorabilidade destes bens. Porque estamos a falar de bens privados, que são de pessoas públicas, certo? Mas são quê? São bens privados, que são geridos no âmbito do direito privado, certo? Como é que uma Câmara Municipal faz uma compra e venda? Como é que o Estado é sucessível? Através de que normas? Como é que o Estado é herdeiro? Qual é que é as normas que regulam? É o Código Civil, certo? Portanto, não há o ius imperi, certo? Portanto, atenção a isso. Pois o incidente de comunicabilidade, muito importante. Sabem, eu gosto muito do incidente de comunicabilidade. Adoro o incidente de comunicabilidade, sai sempre. O incidente de comunicabilidade tem lá uma rasteira que é uma coisa que eu gosto muito. E é logo no início. Eu tenho uma sentença condenatória. Eu posso requerer um incidente de comunicabilidade? Após a sentença? Sim, sim. Tenho uma sentença que transitou em julgado hoje. Ontem, vá. E eu quero hoje intentar uma ação executiva também contra a esposa. Porquê? Porque devia ter alegado essa comunicabilidade antes da sentença ser... Onde é que isso diz? Não, está aqui logo constante. Tipo diverso de sentença. Eu tenho uma sentença que transitou em julgada ontem. E eu hoje quero executá-la. Mas também quero executar a esposa do réu. Que sei que a esposa também tem património próprio, até. Eu posso requerer a comunicabilidade da dívida? Ou não? Posso vir dizer? Vai intentar a ação hoje? Vou intentar hoje. E eu também quero saber se eu posso... Imagino que eu vou ao seu escritório e digo, eu sei que a esposa dele também tem bens. E eu quero executá-la também a ela. Pode. Posso? Onde é que isso está? Pois, aqui o 741... Mas isso é comunicabilidade, calma. Agora, o regime substantivo transitou em julgada. Mas Ele. Então, se foi ele, a ação continua a ele. E não há comunicabilidade. Eu não sei qual é a base legal, professor, que não... 742. Mas acho que não há comunicabilidade à esposa. Porquê? Porque não pode ser diversa daquilo que o Tribunal decidiu. E vejam, isto está explanado no 741 e no 742. Diverso de sentença. 741 e 742. Título diverso de sentença. Porquê? Fazer isto é fazer o quê? É violar o princípio do caso julgado. 741 e 742. Não dá. Depois eu posso complicar ainda. Então e se fosse um requerimento de injunção? Também tem que ser alegada a comunicabilidade em sede de injunção. A doutrina já diz, o professor Ripinho diz que não é permitido, o doutor Abrantes Geraldo diz que sim. Portanto, a verdade é que o CITES não permite. Então não respondemos depende. Pois, depende. Da doutrina. Sim. A verdade é que o CITES não permite, em termos informáticos. A injunção. A injunção à doutrina diverge. O professor Ripinho diz que não, o doutor Abrantes Geraldes diz que sim.
A verdade é que o sítios não permite. O sítios não permite. Não, faz algum sentido, porque é dado durante o prazo da oposição, que é dado o princípio do E é essa a fundamentação do professor Rui Pinto. Porquê? Porque já teve em sede de injunção a oportunidade de intentar a ação contra os dois, o procedimento contra os dois. E parece-me que seria o entendimento correto. Eu acho que não... Não preocupa por causa disso? Por causa de haver já a sentença? Já ser preferida a sentença? Teria de ser intentada também uma contra a esposa. O direito já precludiu. Olha, o designio, Não precludiu, até precludiu... É verdade que a ação devia ter sido intentada contra os dois. Litisconsórcio necessário. O incidente Provavelmente sim. de comunicabilidade não pode ser feito, por causa do que diz, constante do título diverso de sentença. Diversa sentença. Pode ser comunicado em todos que não seja sentença. Agora, será que não se esqueceram da injunção? Então, um cheque pode. O cheque pode. O cheque pode. O cheque Só sim. as sentenças. Só as sentenças é que não pode. As injunções é dúbio. O direito é de que a injunção será sentença. O professor Rui Pinto diz isso. Agora, sim. Sim. Diz que a sentença, Uma sentença a injunção Sim. com Sim. a forma Sim. executória Sim. posta tem o mesmo valor que uma sentença. a Comissão Revisora diz que sim, que é permitido. E tanto que a Comissão Revisora, na qual fazia parte o Dr. Abrantes Geraldes, não pôs no 741 e no 742, não pôs o título de injunção, o requerimento de injunção. E, portanto, um entendimento não atualístico, portanto, o código é recente, portanto, não se pode fazer uma interpretação atualística, não se pode ir buscar tudo, os elementos históricos, nem sistemáticos. A verdade é que, à luz do Código de Processo Civil, aparentemente, literalmente pode. Se vocês forem ver o Código, literalmente pode. O que é que diz o artigo? Título diverso de sentença. E, portanto, parece que só a sentença é que está excluída, certo? Agora... No caso prático, quando nós tínhamos que falar neste incidente de comunicabilidade, qual é o título executivo? Era o cheque. Era o cheque, mas aquele caso, por acaso, era comunicável. Naquele caso era. Mas o regime da separação não é todo que é comunicável. Não é tudo que é comunicável. Estamos a falar da separação de bens. O regime do casamento da separação. Exatamente. Mas ali era fácil identificar. Ali era. Sim. Ali era comunicável. Ali foram. Não, e mesmo que tivesse sido um casal com 3 filhos. A comprar um carro de 7 lugares. Pronto. Eu não compro um carro de 7 lugares para andar sozinho. Faço eu. Pronto. Pois, eu também tenho uma carrinha e ando sozinho, a verdade é essa. Portanto, não sei para que é um carro tão grande, mas pronto, outras coisas. 743, muita atenção. Portanto, lembrem sempre dos bens em comunhão, em patrimónios indivisos. Se é no caso prático, portanto, bens... Só se pode penhorar nos direitos e não bens que estejam... Exatamente. Porquê? Um cônjuge pode alienar a sua ameação? Não, só o direito. Pode alienar o seu penhão. Não. Um cônjuge pode vender a sua ameação? Não. É um direito inalienável. E tanto que o vício é nulidade mesmo. Portanto... Não é alienável, mas é penhorável. A ameação é penhorável. É penhorável. Se é alienável. Não é alienável. Não, mas pode ser penhorável. Exatamente. Agora, um exemplo. Pronto, vocês sabem, já vimos este exemplo, caso dos bens em... O cônjuge não pode alienar a mediação, mas, no entanto, pode alienar o direito que tem sobre uma determinada herança. Sobre a herança. Na herança pode. A herança pode. Permite. Direito sobre a herança. E mesmo... Até a decisão de penhão hereditário vai alienar o direito que herdou, mas continua com a ameação? A ameação e o direito à herança são coisas diferentes. Sim. São coisas diferentes. O direito à herança, o penhão hereditário, é um direito que uma pessoa tem em determinada herança, o direito de crédito. Não se confunde com o direito à ameação, que é o direito num património conjugal, certo? Eu posso vender livremente, pronto, em determinadas ocasiões com o consentimento, mas eu posso vender o meu penhão hereditário numa herança. A lei permite. Se calhar escrevi mal.
Diga, Alexandre. Ocorre um óbito. É um casal da comunhão de queridos, ocorre um óbito, né? Os cônjuges sobreviventes têm a mediação e o direito. Certo. Até o direito. Aí já pode vender. Isso não pode ser, isso não é alienável? Eu acho que é alienável. O direito à mediação? Não. Ou seja, tudo após o óbito. Ele pode alienar o direito de ou seja, todo o direito que tem. E até o direito à mediação pode. Aí. Porquê? Porque há a dissolução do casamento. Exatamente. Após a dissolução do casamento... Este pormenor é importante. Só não se pode alienar a mediação em vida. Exatamente. Não. A rasteira estava aí. Estavam separados, não estavam divorciados. Eles estavam separados. Separados de facto. O que é uma separação de facto? Um vai para uma casa, outro vai para outra. Mais nada. É um fundamento sobre o divórcio. Pronto, é um fundamento de motivo de divórcio, mas não é o divórcio. Sim, mas a questão, no caso prático, não era para alienar, era para penhorar. Era para penhorar. Penhorar o direito. Não havia nenhum quinhão hereditário ali. Havia um quinhão hereditário, havia. Havia da mãe do executado. Tinha sido penhorado uma parte. Pronto. Mas aí podia. Bom, para acabarmos isto, mais rápidos. Pronto, a penhora de bens não tem assim grande dificuldade. Diga. As fases do processo, temos que nos ligar aqui nesse... No artigo 46 da portaria. Sim. É isso? Não, é só mesmo para vocês saberem qual é que são as fases do processo executivo. Mas eu não vou perguntar, ou ele diz, quantas fases tem o processo executivo? Não lhe vou perguntar isso. Isso não lhe vou perguntar, porque você depois vai me dizer, olha, tem a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. Depois digo assim, a pessoa já sabe. Pois, eu já sei o que é que você sabe. Bom, feita a penhora, oposições, se for um bem ou um direito que necessita ser vendido, produzido em dinheiro, o que é que tem que haver? Eu penhoro um imóvel. O que é que eu faço depois da penhora? E das citações e das notificações devidas? Diga, Mariana. Passamos para a fase da venda, certo? Não vamos diretamente entregar o bem à pessoa, ou ao exequente. Não lhe pagamos em dinheiro, vamos pagar em géneros. É assim. Portanto, a pessoa quer dinheiro, passamos para a fase da venda. Converter o direito penhorado em dinheiro. Antes disso, a partir da venda, fase 4 da venda, qual é que é aquela fase prévia, digamos assim? De quem? É o leilão? Antes disso. Tem que se fazer a citação. De quem? Se for um bem de um cônjuge, por exemplo, a outra parte tem que ser citada, que é para vir requerer a separação. Não, depois disso. Vamos vender o bem, em venda executiva. Quem é que tem que ser chamado? Quem é que é? Os credores. Citação de credores, certo? 786. Antes da venda executiva, ou fase da venda executiva, inicia-se com o quê? Com a fase da citação dos credores, certo? E qual é que são os credores que são chamados? Lembrem-se disto. Os têm o quê? Diga, Beatriz, diga. E qual é que são esses? Como é que se chama? É isso mesmo. Qual é que são? Bens com... credores com garantia real sobre o bem penhorado. Exatamente. 86. Portanto, são chamados todos os credores que tenham garantia real sobre o bem penhorado. Mais quem? Há depois duas entidades sempre que são chamadas. Quem é que é? Sim, as finanças. O cônjuge também, se houver, sim. A Segurança Social e as finanças. Pronto, o Estado nunca... Lembrem sempre que o Estado nunca fica de fora. E porquê é que são chamados os credores com garantia real? Diga. Não. Tem preferência no pagamento, é verdade. Mas... Quase. Está ao lado. O que é? O que é que passa com a garantia real com a venda executiva? Na venda executiva? O bem é vendido na ação executiva, o que é que passa com todos os ónus e encargos? Tem prioridade no pagamento. Tem prioridade e desaparecem. Portanto, todos os ónus e encargos que incidem sobre o imóvel, 824 do Código Civil, número 2, o que é que diz? Na venda executiva, os ónus e encargos que incidem sobre o imóvel caducam.
Ou seja, uma hipoteca, o que é que acontece com ela? 24 Número 2. do Código Civil. Sim. O que é que acontece com ela? Caduca. Todas as hipotecas, todas as penhoras, todas as garantias que estejam registadas sobre o imóvel, caducam. E se caduca o direito do credor com garantia real, o que é que tem que ser dado a oportunidade de as fazerem? Virem reclamar o seu crédito, certo? Porquê? Porque se a garantia desaparece, tem que vir reclamar o crédito, correto? Pois pronto, temos a fase da reclamação de créditos, fase do pagamento. Lembrem sempre que há várias formas de pagamento. Pode ser o pagamento comum em dinheiro, podemos ter a consignação de rendimentos também, podemos ter a adjudicação de rendimentos. Diga, Luís. Demos isso. Demos. Deve ser as aulas de Demos. Foi na parte final, mas demos, sim. Diga, Luís. Aqui, no 824, diz que todos os Encargos. sim, o fato que existem desaparece. E aqui como é que ficam os credores com garantia? Por isso é que são chamados a reclamar créditos, Elisa. Então deixam de ter garantia real. Deixam. O que é que, por deixarem de ter garantia real, dá-se a oportunidade de virem dizer, excelentíssimos senhores, vai ser vendido na ação executiva este bem, venham cá reclamar o crédito que o devedor vos deve, certo? E, portanto... Isto já foi dado nas últimas aulas. Já. Foi nas últimas. Por isso é que são chamados, Elisa. Porque como o crédito, a garantia vai desaparecer, são chamados a reclamar o crédito que têm. Certo? Professor, mas o resultado da venda primeiro tem que ser pago ao credor porque tem a garantia real. Registado em primeiro lugar, sim. E depois é que... Pois. E depois é que é o exequente. Pois, e depois é o exequente. Sim. O exequente é a entidade que... Exatamente. Normalmente não é. Normalmente é sempre o credor com garantia real, hipoteca, direito de retenção, o Estado, e só depois é que vem o exequente. Lá no quarto, normalmente. Normalmente está no quarto lugar, o Estado. Ou seja, tudo o que está acima, credor hipotecário, Estado, são pagos em primeiro lugar. Pronto. A modalidade da venda, 812, lembrem sempre. Quem é que fixa a modalidade da venda? É o agente de execução. Ouvidos as partes, correto? 812. Pronto. Estão-se a lembrar assim de mais alguma coisa? Cherno, diga. Professor, como é que podemos enquadrar direito de remissão na venda? Então, feita a venda executiva, é aceita uma proposta, o que é que tem que ser chamado? O cônjuge, certo, é o cônjuge também, sim. Para quê? Mas imagina, o bem é vendido na ação executiva, eu faço uma proposta, é aceito, 100.000 euros. Quem é que tem que ser chamado antes do bem ser adjudicado a mim? Há um direito, que é um direito de preferência, que só existe na ação executiva. Qual é que é? Remissão, certo? Quando é que ele existe? Após ser aceita uma proposta, 100.000 euros a minha, quem é que é chamado? É chamado o cônjuge, os ascendentes e os descendentes, para quê? Para virem dizer se querem exercer o direito de preferência, que é o direito de remissão, certo? Se vêm dizer, sim senhor, eu quero exercer, pronto, é uma preferência. Direito de remissão é uma preferência. Direito de? Remissão. Mas é remissão com C de cedilha, não é com 2 S. Exatamente. Porquê? Porque é que são estes? Ascendentes, descendentes e cônjuges. Exatamente. Como está a Ana a dizer, o que se pretende é que o bem fique ou se mantenha na esfera familiar, certo? E, portanto, dá-se a oportunidade de essas pessoas virem exercer esse direito de preferência, que é o direito de remissão. E ocorre sempre depois de ser aceita uma proposta. Porque depois de ser aceita uma proposta, o que é que o remissor tem que fazer, neste caso? Tem que vir dizer o quê? Que aceita a proposta, que quer comprar o bem pelo valor mais elevado, certo? Porquê? Como é que funciona um direito de preferência normal? Um confinante, como é que exerce o direito de preferência? É o que está na venda, certo? Não pode oferecer menos. Vai oferecer o direito que vai ser vendido a outra pessoa. Por aquele valor. Exatamente. Na ação executiva é igual. É dada a preferência ao cônjuge, ao ascendente ou ao descendente por aquele valor que foi aceito pela proposta mais alta. Exatamente igual. Certo? 842, se quiserem ver a base legal do direito de remissão. Certo? Mais. Para vocês irem almoçar e para acabarmos de chegar com isto. Direito
preferência Valência. operacional. Sim. Sim. Pronto. Está tudo? Só é dada essa diferença